Ainda hoje são fabricados ônibus com chassis de caminhão. Os modelos OF 1721 da Mercedes-Benz e os modelos 17210 da Volkswagen são exemplos clássicos de ônibus com chassis similares ao de caminhões. Verificar as configurações desses veículos, constata-se diversas incoerências. Uma das mais gritantes é o fato de informar a população que os veículos cujo piso fica a quase 1 metro de altura do solo ter acessibilidade. Com degraus altos, incompatíveis com a capacidade de pessoas com dificuldades motoras para acessá-lo. Em muitos dos casos, elevadores para cadeirantes ou não funcionam ou nem sequer existem. É notória a negligência e o descaso das autoridades que fiscalizam os sistemas de transporte coletivos por ônibus em diversas cidades do país. Tais problemas e dificuldades para a acessibilidade seriam facilmente resolvidos se de fato fossem extintos os caminhônibus, ônibus montados sobre chassis de caminhões com pequenas adaptações, como eixo dianteiro mais recuado, suspensão pneumática, e para dizer que se trata de um veículo mais moderno, colocam até ar-condicionado e Wi-Fi de graça para tranquilizar a população ludibriando-a. Com a ilusão de que se trata de um veículo moderno, os ônibus atuais nada mais são do que aqueles mesmos caminhões de 1950 que transportavam as pessoas debaixo de uma lona. A diferença é que hoje a carroceria está coberta com chapas e com bancos para alguns sentarem.
passageiro só vai descobrir que foi enganado quando chegar a idade em que terá dificuldades para embarcar nesses veículos, principalmente quando chegar à dura realidade de um cadeirante. Atualmente existem ônibus com plena acessibilidade, ou seja, 100% acessíveis, onde não há necessidade de um elevador para o embarque de cadeirantes. Usa-se apenas uma rampa para possibilitar a entrada do cadeirante. Degraus. Os idosos com dificuldades de mobilidade embarcam com mais facilidade. Trata-se dos modelos com piso baixo que, além de trazer benefícios para os passageiros com plena acessibilidade, também causam menos danos à saúde dos motoristas, uma vez que se trata de modelos com motor traseiro. Atualmente, os caminhônibus, pelo fato de ter um motor dianteiro, os motoristas sofrem com calor, vibrações e ruídos causados pelo motor. Mesmo nos modelos com ar-condicionado, o setor do motorista continua com muito calor, pois o isolamento termoacústico do motor não funciona perfeitamente. Em geral, os pisos baixos, mais conhecidos como low entry, são equipados também com câmbio automático, o que traz mais um benefício à saúde do condutor que durante longas horas enfrenta congestionamentos em operações de embarque e desembarque. Os motoristas dos ônibus com câmbio manual sofrem e o corpo sente ao longo dos anos os efeitos danosos desses movimentos. Eles executam centenas de movimentos repetitivos para as trocas de marchas por até 12 horas por dia em alguns casos. Através dessa gravura, vou tentar explicar para vocês a semelhança do chassis OF1721 ou Volkswagen 17210, a semelhança com os caminhões de mesma capacidade e potência de motor. Esse aí é um chassi Mercedes-Benz O500R, seria uma versão de piso baixo com motor traseiro. Você pode ver que encaixa perfeitamente na carroceria do ônibus. Eu vou recortar aqui a gravura do caminhão e mostrar para vocês o desenho dele em cima do chassi do ônibus. Vocês vão perceber que a única diferença é que o eixo dianteiro do ônibus ele é um pouco mais recuado por causa da porta de embarque de passageiros. Eles colocam o eixo bem atrás do motorista, enquanto que o eixo do caminhão fica logo embaixo do motorista. O eixo dianteiro do caminhão fica mais na extremidade do chassi, ao contrário do eixo do ônibus, que ele é mais recuado. Mas vocês podem ver que a capacidade é a mesma, 17 toneladas.
Aqui, por exemplo, no chassi O500R não dá para montar um caminhão por conta do motor traseiro, porque ele iria atrapalhar na colocação, por exemplo, de uma caçamba, né, de um baú. Não daria certo por conta desse motor aqui. Iria atrapalhar uma configuração de um caminhão com esse tipo de chassi. Você pode observar que o setor do motorista ele fica totalmente longe e livre do calor, vibração gerado pelo motor. A área do motorista ela fica mais silenciosa. Por exemplo, nessa área aqui, deixa eu recortar e mostrar para vocês. Ó, essa área aqui, por exemplo, o ar-condicionado ele funciona com muito mais eficiência. Ou seja, o ar-condicionado chega até o motorista, não chega calor na região onde fica o motorista. Pelo fato do motor ficar bem distante. Vamos ensaiar de novo aqui a carroceria do ônibus em cima desse chassi O500R. Ele fica nessa configuração. O ruído e calor gerado pelo motor fica lá atrás. Quer dizer, o passageiro ele vai compartilhar isso durante algum tempo, enquanto que o motorista teria que compartilhar isso por muito mais tempo no ônibus com motor dianteiro. Modelos com piso baixo não são introduzidos nas cidades? A resposta é simples, porque são mais caros. É necessário entender que todo o sistema de transporte coletivo por ônibus é regido por leis municipais, estaduais e federais. Tais leis são criadas por políticos que ou nunca viajaram de ônibus, ou nunca conduziram um, ou estão pouco importando-se com as condições de transportes e simplesmente fazem as leis em benefício dos empresários para gerar lucros. Os políticos não veem os ônibus como algo necessário para transportar a população com conforto e segurança, mas sim como um instrumento que pode garantir-lhe uma possível reeleição. O ônibus pode ser usado para fortalecer financeiramente sua campanha eleitoral, uma vez que, atendendo aos pedidos dos empresários através das aprovações de decretos e leis, obrigando a introdução de modelos mais baratos e econômicos, como por exemplo os chassis com motor dianteiro. Dessa forma, os políticos poderão contar com a ajuda desses empresários, atendendo a pedidos pessoais e também como contribuição para as próximas eleições. Um exemplo disso está claramente descrito no Decreto Municipal número 21.178, de 22 de março de 2002, destinado ao transporte coletivo de passageiros por ônibus na cidade do Rio de Janeiro, sancionado pelo então prefeito César Maia. O artigo 2º fala o seguinte: os veículos de transporte coletivo designados no artigo 3º do anexo do Decreto 12.713/94 como ônibus urbano tipo 1, motor dianteiro, serão preferencialmente equipados com sistema de ar-condicionado.